Atendimento pré-hospitalar em saúde mental. Aula 7. Comunicação de más notícias. Uma má notícia é qualquer informação que afeta seriamente e de forma adversa a visão de um indivíduo sobre o futuro. É um momento particularmente complexo e difícil, tanto para os familiares quanto para os profissionais envolvidos. O relato de morte é possivelmente a pior ou uma das piores más notícias que alguém pode receber. Utilizamos para a comunicação de más notícias o protocolo SPIKES, traduzido livremente para SPICS. Início, que seria início, oferecer privacidade, contato visual, tempo necessário. P, de percepções, perguntar o que a pessoa sabe, corrigir informação errada. I, de informação, dar a informação, notificar da morte. C, de conhecimento, confirmar a compreensão, evitar confronto excessivo. E, emoções, permitir e validar a resposta emocional, ter empatia. C, coping, estabilizar e formular estratégias de coping juntamente com o familiar. É fundamental, na notícia de luto, que se forneçam explicações sobre as possíveis reações de morte da pessoa, que se compartilhem os problemas com a equipe e que se acolha um local apropriado para que se comunique a notícia. Além disso, é importante que o profissional se identifique, apresente-se e certifique-se de que o ente mais próximo do falecido está presente, pois é ele quem deve ser o primeiro a ser notificado da morte. Para quem receba a notícia, a atenção, o cuidado, o olhar nos olhos e o espaço para a pergunta são os itens mais importantes. A notificação deve ser de forma simples, direta, sem eufemismos, com a utilização do nome da vítima. Deve ser feito um breve resumo sobre o fato e o termo recomendado para se referir ao que aconteceu é morreu, para não gerar dúvidas nem reforçar a fase de negação. Ao receber a má notícia, é natural que a pessoa expresse emoções como choro, raiva, tristeza, e essas emoções não devem ser suprimidas. Não é recomendado dizer para a pessoa que recebeu a notícia que ela tem que ser forte, que não pode chorar ou tem que aguentar, e cuidar das pessoas que ficam. Tais falas desvalorizam o sentimento e a pessoa sente-se culpada, o que torna a passagem pelo luto muito mais dolorosa e traumática. Ou seja, é adequado permitir que a pessoa chore, grite, se expresse, se irrite de modo a dar vazão às emoções tão intensas. A notificação de morte para as crianças deve ser feita preferencialmente pelas figuras parentais ou por um adulto na qual a criança confie plenamente, já que são essas pessoas que conhecem bem a criança e podem acolhê-la de maneira mais adequada. O adulto não precisa ter medo de chorar, se emocionar ou responder que não tem informações sobre o ocorrido. Caso essas reações ocorram, haverá conexão, aproximação e verdadeira empatia. As crianças podem participar do velório e do enterro, porque em geral é mais benéfico que elas vejam todo o processo para evitar que fantasiem o ocorrido e o compreendam melhor. Por isso, não se recomenda proibir a participação das crianças nesses processos. É muito importante o cuidado com a equipe que faz os atendimentos e dá as notícias, para que os profissionais também sejam acolhidos. A morte do paciente é também bastante difícil para o profissional. Conversar entre si, ouvir o colega, falar das dificuldades e reforçar o que foi feito de bom durante o atendimento ajuda os membros da equipe a se sentirem acolhidos.